Religião versus ciência. No vídeo de hoje vamos explorar um tema fascinante e misterioso: as pragas do Egito. A história bíblica das pragas é conhecida por muitos, mas será que existe alguma explicação científica para esses eventos? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Mas antes de falarmos do que a ciência explica a respeito das pragas que tiveram no Egito no tempo de Moisés, é importante que você curte, comenta e se inscreva no canal. Esse vídeo deu bastante trabalho, então se você não curtir, vai ser pecado. Curte aí e vamos pro conteúdo. Antes de sabermos o que a ciência fala, vamos primeiro saber o que a Bíblia relata sobre as pragas do Egito. Então, se você não leu o livro de Êxodo na Bíblia, preste bastante atenção que agora é hora de aprender. Os eventos que vamos falar aqui ocorreram há mais de 3.000 anos, mas até hoje fascinam e intrigam estudiosos e religiosos. Na Bíblia Sagrada, existem passagens que relatam detalhadamente as pragas que assolaram o Egito na época de Moisés. Contexto histórico. No Antigo Egito, a religião e a adoração de deuses eram aspectos fundamentais da vida cotidiana. O deus Sol, Ra, o deus da terra, e a deusa do Nilo eram alguns dos deuses mais importantes para os egípcios. Eles acreditavam que o faraó, o líder do país, era um deus vivo na terra e que ele tinha o poder de controlar os deuses e as forças da natureza. Segundo a Bíblia Sagrada, o povo hebreu, liderado por Moisés, vivia no Egito como escravo dos egípcios. Moisés foi escolhido por Deus para libertar seu povo da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Mas para isso, ele teve que enfrentar o faraó do Egito, que se recusou a libertar os hebreus. Passagens bíblicas. De acordo com a Bíblia Sagrada, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito para persuadir o faraó a libertar os hebreus. Foram 10 pragas que causaram grande sofrimento e destruição no Egito. E se você não sabe quais foram essas 10 pragas, vamos conhecer agora cada uma delas. Praga número 1. Políticos. Ah não, essa praga é mais recente, desculpa. Praga número 1. Água em sangue. Deus transformou as águas do Nilo em sangue, matando todos os peixes e impedindo o acesso à água potável. Praga número 2. Rãs. Rãs invadiram casas, ruas e templos do Egito, causando grande incômodo e repugnância em todos os egípcios. Praga número 3. Piolhos. Os egípcios foram atormentados por uma infestação de piolhos que causaram coceira e irritação na pele. Parecendo sua sala de aula quando você estava no prezinho, sabe que sua mãe fazia você raspar a cabeça de tanto piolho que tinha? Então era tipo isso. Praga de número 4. Moscas. Uma grande quantidade de moscas invadiu o Egito, perturbando a vida cotidiana dos habitantes, parecendo um frigorífico só que do tamanho de uma cidade. Praga de número 5. Pestes no gado. Todo o gado do Egito foi atingido por doenças e mortes repentinas, obrigando a todos virarem vegano, que no caso seria o maior castigo que Deus poderia dar para aquele povo, na minha opinião. Deus me defenderá aí. Praga de número 6. Úlceras. Feridas e úlceras apareceram na pele dos egípcios, causando muita dor e sofrimento. Praga de número 7. Granizo. Uma tempestade de granizo destruiu plantações e matou muitos e muitos animais. Praga de número 8. Gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos invadiu o Egito, devorando tudo que encontrava pela frente. Praga de número 9. Escuridão. O Egito ficou em trevas durante 3 dias, causando medo e pânico entre os habitantes. Praga de número 10. Morte dos primogênitos. Com certeza, essa foi a pior das pragas.
Deus enviou um anjo que matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos dos faraós até os filhos dos prisioneiros nas masmorras. Mas os filhos dos hebreus, que haviam marcado as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado, foram poupados da morte. Esse episódio marcou o fim das pragas do Egito e a libertação do povo hebreu da escravidão. Vamos descobrir agora o que a ciência fala sobre esses fatos, porém, que a nossa fé esteja firmada em Deus e em sua palavra, e que esse vídeo sirva apenas para mostrar o lado científico dos fatos e a explicação que a ciência tem a respeito das 10 pragas do Egito, e isso não venha diminuir a sua fé de forma alguma. O que a ciência fala de cada praga que houve no Egito? Água em sangue. Segundo um estudo publicado na revista Nature em 2010, a causa da peste do mar, que virou sangue, conhecida como maré vermelha, foi a proliferação de uma espécie de alga que produz um pigmento vermelho que em grande quantidade pode tingir a água de uma cor avermelhada, dando a aparência de sangue. Ainda segundo o estudo, a proliferação dessa alga pode ser desencadeada por uma série de fatores, como a temperatura da água, o fluxo de nutrientes e a intensidade da luz solar. Essa alga não é tóxica para os seres humanos, mas pode causar danos ao ecossistema marinho, como a morte de peixes e outros organismos aquáticos. Rãs. A praga das rãs, descrita na Bíblia como uma invasão de sapos em todo o Egito, pode ter uma explicação científica. Segundo estudos, a praga pode ter sido causada por um surto de anuros, uma ordem de animais que inclui sapos, rãs e pererecas. Durante a época das cheias do rio Nilo, esses animais costumam se reproduzir em grande número nas águas rasas das margens. Quando as águas recuam, muitos desses anuros ficam presos em poças de água e outras áreas úmidas. Eles podem acabar morrendo em grande quantidade, atraindo pragas de moscas e outros insetos que se alimentam dos corpos em decomposição. Essas pragas, por sua vez, podem ter causado danos à agricultura e à saúde pública. Agora a gente vai observar que para a ciência, uma praga desencadeava outra praga, devido às mudanças climáticas, contaminação da água e da carne, entre outros fatores. Piolhos. A peste dos piolhos, descrita nas pragas do Egito, pode ter sido causada por piolhos ou outros parasitas que afetam humanos e animais. O contato próximo entre humanos e animais, combinado com a falta de higiene e saneamento básico naquela época, tornava mais fácil a propagação de infestações por piolhos. Segundo um estudo publicado no periódico Clinical Microbiologic Reviews, piolhos são um vetor comum de várias doenças infecciosas, incluindo o tifo e a febre recorrente. Além disso, infestações por piolhos podem causar coceira intensa e irritação na pele, levando a feridas e infecções secundárias. Moscas. A praga das moscas pode ter sido causada pela ocorrência de uma grande infestação de insetos, incluindo moscas que ocorrem naturalmente em ambientes úmidos e insalubres, como eram naquela época. Além disso, a presença de grande quantidade de animais mortos, no caso, as rãs da segunda praga, pode ter sim contribuído para a proliferação desses insetos. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Ben Gurion, em Israel, aponta que a combinação de eventos naturais com a alteração da temperatura e umidade, mais a presença de animais mortos, pode ter desencadeado uma infestação em massa de moscas durante o período das pragas do Egito. Um estudo publicado na revista científica PLOS ONE em 2017 analisou as possíveis causas das pragas do Egito, incluindo a peste do gado. Os autores do estudo concluíram que
As mortes súbitas de animais pode ter sido causada por uma combinação de fatores, incluindo doenças infecciosas, alterações climáticas e condições precárias de vida. Outra teoria é que a peste do gado pode ter sido causada por um surto de febre no Vale do Rift, uma doença infecciosa transmitida por mosquitos e outros insetos, que afeta principalmente o gado e outros animais domésticos. No entanto, não há evidências conclusivas para apoiar essa teoria. Úlceras. A praga da úlcera, que na Bíblia é descrita como feridas dolorosas na pele, pode ter sido causada pela bactéria Vibrio vulnificus, de acordo com um estudo publicado na revista científica International Journal of Dermatology. Que inglês horrível, mas vamos lá. É mesmo? A bactéria é bem comum em águas salgadas e pode infectar pessoas que entram em contato com a água ou frutos do mar contaminados. Quando a bactéria entra em contato com a pele, ela pode causar feridas dolorosas, semelhantes às descritas na Bíblia. Granizo. De acordo com um estudo publicado na revista científica Climatic Change, a peste do granizo pode ter sido causada por uma combinação de fatores meteorológicos, incluindo o aumento da temperatura e da umidade atmosférica na região do Egito, durante o período em que as pragas ocorreram. Essas condições climáticas propiciaram a formação de tempestades severas com a presença de granizo. Além disso, o estudo sugere que a região do Egito na época das pragas poderia ter passado por uma mudança climática significativa, com um aumento da temperatura média e uma redução de precipitação. Essas alterações climáticas podem ter contribuído para a ocorrência de tempestades de granizo mais frequentes e intensas. Gafanhotos. Existem algumas hipóteses científicas sobre a causa da praga dos gafanhotos no Egito. Uma delas é que a praga tenha sido causada por uma combinação de fatores ambientais. Novamente, a gente pode ver aqui que as condições climáticas foi um dos fatores principais para o ocorrido das 10 pragas do Egito. E a ciência diz que essa mudança radical de temperatura favoreceu a proliferação dos insetos. Outra hipótese é que a praga tenha sido resultado de um ciclo natural de reprodução dos gafanhotos, que ocorre a cada vários anos. De acordo com um estudo publicado na revista científica PLOS ONE, pesquisadores analisaram registros históricos de pragas de gafanhotos no Egito ao longo dos últimos 200 anos. E nisso, descobriram que os surtos ocorrem em ciclos de 5 a 6 anos. Muita coincidência, não é? Na minha humilde opinião, seria muita coincidência acontecer tudo isso e, além disso, bater com esse ciclo de 5 a 6 anos no mesmo tempo ali onde as pragas aconteceram. Mas vamos continuar o vídeo ouvindo o que a ciência tem a dizer sobre a escuridão e a morte dos primogênitos. Então vamos lá. Escuridão. A causa da escuridão total que cobriu o Egito por 3 dias é desconhecida, mas algumas teorias sugerem que pode ter sido resultado de uma tempestade de areia ou nuvem de poeira muito densa, que bloqueou completamente a luz do sol. Essa explicação é consistente com a descrição bíblica de que a escuridão que era tão espessa que podia apalpar. Êxodo 10:21. Além disso, alguns cientistas sugerem que pode ter sido uma experiência coletiva de alucinação ou hipnose em massa. É mesmo, é? Morte dos primogênitos. Por fim, chegamos a uma praga lançada por Deus no Egito para que Faraó libertasse o povo de Israel. Para essa praga aqui, não há uma explicação científica da morte dos primogênitos como descrito na Bíblia. No entanto, os pesquisadores levantaram algumas teorias que podem ajudar a entender o que aconteceu naquela época.
Uma das teorias é que a morte dos primogênitos foi causada por uma epidemia de meningite ou encefalite, que muitas vezes afeta crianças mais jovens. Outra teoria sugere que a morte foi causada pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas com toxinas naturais, como as encontradas em fungos ou algas. Isso quer dizer que o fato da alga ter contaminado a água e pessoas ter bebido dessa água contaminada gerou a doença de meningite ou encefalite, que veio matar os mais jovens, sendo assim os primogênitos. Uma teoria mais recente sugere que a morte dos primogênitos pode estar ligada à prática de embalsamento, que envolvia o uso de substâncias químicas como arsênico e outros metais pesados, que podem ter afetado a saúde das pessoas expostas a essas substâncias. No entanto, é importante notar que nenhuma dessas teorias é confirmada e que a morte dos primogênitos continua sendo um mistério. Como você pôde ver nesse vídeo, a Bíblia continua sendo um livro misterioso e, na maioria das vezes, inexplicável para alguns. Porém, devemos manter o nosso papel e continuar a crer naquilo que foi deixado escrito para nós. E para você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e comenta aí no que você acredita, fé ou ciência. E comenta também o que você achou das explicações científicas sobre as 10 pragas do Egito. Deus abençoe você e te vejo no próximo vídeo.